Caros amigos, caros irmãos, boa noite a todos. Me deram a oportunidade aqui. Eu sempre falo que eu não sou músico e nem cantor, mas o importante aqui é a mensagem. E tem uma música que serve também de reflexão para todos nós, que se chama Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão. E me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar o tédio, eu nem posso olhar pro prédio que ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus o cimento, ajudei a rebocar. Minha filha, inocente, vem para mim toda contente. Pai, eu vou me matricular? Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque eu deixei o norte e me pus a dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino, pus badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Mas lá valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixa entrar. Foi lá que o Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Foi eu que criei a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas também não posso entrar. Foi eu que criei a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas e na maioria das casas eu também não posso entrar. Nós vamos então dar início à atividade na noite. Nós estamos recebendo pela primeira vez em nossa casa o nosso amigo Eduardo Burim. Ele é da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e trabalha na Sociedade Espírita Caminho da Luz. Lá, o Eduardo desenvolve inúmeras atividades e também trabalha na divulgação da nossa doutrina. E nós o convidamos para estar conosco. Ele estará durante toda a semana visitando diversas casas espíritas aqui da nossa região, divulgando a mensagem espírita. Então vamos ouvir o nosso amigo. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus, da Mãe Maria, esteja com todos nós na noite de hoje. É uma alegria estar aqui com todos vocês, nessa abençoada casa, agradecido pela recepção dos trabalhadores. Hoje eu ajudei um pouquinho, tentando colaborar, principalmente para perceber essa alegria dos trabalhadores nessa casa, como funciona, as obras assistenciais, o carinho com que tudo é feito aqui dentro, e agradecido principalmente pelo carinho que eu tenho recebido da Bel, do Luiz, do Divaldinho, sendo recebido em sua casa com tanto carinho, com tanto amor. Serei eterno grato pela oportunidade de estar aqui com eles e estar aqui com vocês. O grande apóstolo do Espiritismo, um dos principais seguidores de Allan Kardec, Leon Denis,
Em sua monumental obra, O Problema do Ser e o Destino, que é o título original da obra, na realidade, publicada em 1908 na França, anotou a sabedoria persa em sua obra, dizendo o seguinte: vós viveis entre armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Vós viveis em armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Reclamamos da espiritualidade durante uma boa parte de nossa vida auxílio para as nossas dificuldades. Pedimos a Deus recursos para que possamos cumprir as tarefas necessárias para a nossa evolução. Reclamamos o bom espírito, a cura, o auxílio, o alívio necessário às nossas mazelas. Porém, é necessário recordar que nós trazemos dentro de nós grandes recursos para enfrentarmos a nossa própria encarnação e as tarefas que assumimos no plano espiritual. A maior parte do trabalho não cabe aos espíritos, e sim cabe a nós outros, pois todos nós aqui dentro, todos possuem os mesmos recursos que Deus nos oferece no momento da nossa criação. E Leon Denis, na sua obra, então, ele vai nos falar sobre as potências da alma, todas as capacidades que nós trazemos em nosso ser e que devem e que podem ser colocadas a serviço da nossa evolução e a serviço da evolução de todos aqueles que convivem conosco. E não somente, mais uma vez, depositarmos as nossas esperanças na espiritualidade. Assumirmos o papel que cabe a nós. Todos nós temos uma potência da alma, que Leon Denis nos diz, que é o pensamento. O pensamento é uma força criadora que age como onda, que age sobre a matéria. Pensamos incessantemente. Graças a Deus, somente o Chico conseguia perceber o pensamento. Porque se nós disséssemos tudo aquilo que nós pensamos, teremos que viver isolados. O pensamento é força criadora. Tanto age na cura, quanto age no processo de doença. Nós nos percebemos e deixamos de perceber disso durante a nossa vida. Cuidamos dos nossos atos, das nossas palavras, mas não educamos o nosso pensamento. Ele age sobre as nossas células. A raiva dá pressão alta, por exemplo. O angustiado, o ansioso, tem problemas gástricos. O pensamento age diretamente sobre o nosso corpo e sobre aqueles que convivem conosco. Nós trazemos no nosso ser outra potência, o livre-arbítrio. A liberdade que Deus nos oferece de agirmos, de exercitarmos as nossas escolhas. Temos liberdade total? De forma alguma. A liberdade é proporcional à responsabilidade. Segundo o livro O Céu e o Inferno, de 1865, nós vamos estudar no Código Penal da Vida Futura que quanto mais responsável é o homem, maior a sua liberdade. Mas nós achamos que liberdade é fazer, muitas vezes, o que nós bem entendermos. Agirmos da forma como nos aprou, como nós gostaríamos, como nós gostamos, e não como os outros, ou como deveríamos reagir. Nós trazemos dentro de nós o amor que Deus nos oferece. Todos nós temos a capacidade de amar. Porém, às vezes confundimos o amor com apego, com excesso, desviamos o amor, conduzimos de forma equivocada o amor. Todos nós, então, trazemos potências em nossa alma que devemos exercitar. São recursos que a espiritualidade nos oferece, que cabe a nós. Porém, quando nós, então, não utilizamos bem o amor, desviamos, nos apegamos, prendemos aqueles que nos amam, quando o nosso pensamento ao longo da nossa vida é desequilibrado, quando não utilizamos o livre-arbítrio da forma adequada, eis que surge uma outra potência, ancorada, alicerçada na justiça divina, na lei de causa e efeito, que é a dor. A dor
segundo Leon Denis, é uma lei educativa. E é uma potência. Porque quem vai ler Leon Denis, lê O Problema do Ser, do Destino e da Dor aqui no Brasil. Mas o título original é O Problema do Ser e o Destino. Nunca foi da dor. A dor é coisa de brasileiro que coloca problema na dor. A dor nunca foi problema para Leon Denis, tanto na edição de 1908, quanto na edição final de 1922. Porque a dor para ele é uma potência, e é uma potência. A dor nos convida ao refazimento. E é uma história muito bonita de um homem que foi conhecido por Leon Tolstói, o grande escritor russo, que no final da vida deixou a sua casa, era profundamente cristão, preocupado com os camponeses, com mais de 80 anos, deixou sua casa tentando auxiliá-los, com certo peso na consciência, um dos maiores escritores de todos os tempos. E Leon Denis conheceu um homem enquanto encarnado, e desencarnado, pela psicografia rígida, correta, firme, de Dona Ivone do Amaral Pereira, ele nos trouxe a vida de um conde, o conde Dmitri Dolgorukov. O conde Dmitri Dolgorukov era um antigo capitão das Hussards. O capitão das Hussards é aqueles que cuidavam da guarda pessoal do czar da Rússia. Na época, então, Felipe II. E ele era um homem muito bonito, jovem, bonito, com dinheiro, rico. Aparentemente, ele tinha tudo o que nós imaginamos numa vida material. De uma boa família, de uma mãe amorosa, sendo escolhido da mais fina flor da sociedade russa para cuidar do próprio czar. Era protegido do czar, mas ele queria mais, porque nós sempre queremos um pouquinho mais. A nossa vida, nem sempre as coisas que nós temos, que nós adquirimos, são suficientes. A gente sempre busca mais. Normalmente não é o mais que vai nos completar ou nos auxiliar na evolução, mas ele também queria mais. Ele queria glórias, glórias de guerra. E ele decide, então, fazer guerra na Crimeia. E a Crimeia era uma região muito fria, com bastante chuva, neve, e ele, muito jovem, com 20 anos, vai na ilusão de se tornar um herói. Em pouco tempo ele adoece, pela chuva, pelo frio, pelas intempéries, e acaba, então, adquirindo uma espécie de doença, uma espécie de reumatismo. E esse reumatismo vai atingindo as suas pernas. E ele vivia agora em um palácio em Kiev, na sua casa, como conde, e ali corriam os médicos para tentar auxiliá-lo, a mãe dele preocupada com ele, para um lado e para o outro, e ele ranzinza, se fechando cada vez mais para a sua dor. Porque quantas vezes nós sofremos e nós nos fechamos na nossa dor. Nós aprofundamos a nossa própria dor e a transformamos em desespero. Não observamos nada além daquilo que nos faz sofrer, ou do que nós achamos que nos faz sofrer. Mergulhamos e não observamos aqueles que estão ao nosso redor, que nos amam, que querem bem de nós, que querem nos auxiliar. Deixamos literalmente de viver para vivenciar a dor, não como um processo regenerativo, educativo, mas somente de sofrimento. E ele se encontrava nessa situação. Porque ele imaginava, eu, conde, doente, e agora ficando paraplégico, passado o tempo ele acabou ficando paraplégico. Doente, as pernas não mais se movimentavam. E o sofrimento aumentava, e a mãe desencarnou. A mãe que era o braço direito, a mulher da sua vida, porque ele deixou de se aproximar das mulheres, porque tinha vergonha. Ele, conde, paraplégico. Nós somos os condes da nossa vida. Paraplégico, eu não quero mais ninguém, eu não preciso amar, eu vou me esconder. Se fecha quando a mãe morre e vai para a casa de campo. Leva somente um servo chamado Nicolai, e lá ele é recebido por uma moça muito bonita, chamada Melânia, que foi educada pela sua mãe e passa a cuidar dele. Mas era um homem turrão, fechado, mal-humorado, brigava com todo mundo que o auxiliava. Isso não é comum entre os doentes, especialmente aos homens, que são mais frágeis, nós temos que admitir isso.
É uma verdade. Não está na codificação, mas nós afirmamos. E ele, então, sofrendo naquele ambiente, sofrendo, e a mulher muito bonita, tentando agradá-lo, era apaixonada por ele. E ele nada. Estava nem aí com ela. Por quê? Mergulhado na dor. Mergulhado no sofrimento, na depressão, na ansiedade. Como eu? Por que eu? Por que Deus comigo? Eu que tinha tudo, um potencial, dinheiro, poderia ter o que eu quisesse, bem visto pelo que quiser, por que eu? Por que comigo? Por que conosco? Por que Deus nos envia essas expiações e provas? Em vários momentos da nossa vida. E assim ele pensava. E ele decide fazer alguns negócios equivocados e chama o gerente. Ele se meteu onde não sabia. Decide exportar feno para a Suíça, não dá certo, e ele chama, então, o gerente dos campos para recebê-lo. Um senhor que se chamava Fedor Fedorovitch. E ele sentado, tomando seu chá, com as pernas cobertas, o belo samovar ao seu lado, o chá russo, a moça o servindo com toda delicadeza e amor, e entra o intendente, e ele começa a brigar com o intendente. Como nós perdemos dinheiro? Mas, senhor, nós o avisamos que o senhor não deveria ter feito esse negócio, porque quem sofre, às vezes, no sofrimento, desconta nos outros as suas frustrações. Quando nós deveríamos ser imensamente agradecidos por aqueles que nos curam, que nos auxiliam, que cuidam de nós. O doente que briga com aquele que leva a sopa, porque a sopa está ruim. Mas se não tivesse aquele que o servisse, o que seria de você? Se não tivesse os amigos, quando nós nos deprimimos, ou pela desencarnação de um ente querido, que nós vamos ter mais dificuldade de lidar, ou numa separação, ou numa perda material, de qualquer forma, o sofrimento bate em cada um conforme a necessidade, conforme o apego que possui, conforme a lei de causa e efeito. E ele briga. Nesse meio tempo entra um moço, um menino, que se chamava Peters. Entra ali caminhando, ele vê aquele menino, e o menino, vendo o conde xingar o seu pai, diz assim, nossa, o conde é irresignado. Só porque ele é conde, ele não precisaria brigar com meu pai, eu tenho um irmão. E o meu irmão, ele é tão tranquilo, e ele também sofre. O conde ouve aquilo e pergunta, quem é esse menino? E a moça, a Melânia, diz assim, ele é meu sobrinho, é filho do Fedor, desculpa, vou levá-lo para fora. Não, eu ouvi que ele tem alguém que sofre como eu. É verdade? Sim, eu tenho um irmão, diz ele. O meu irmão sofre há 10 anos. Mas quer dizer que ele é paraplégico como eu? Não. Ele não mexe os braços, não mexe as pernas. Mas ele é tranquilo, resignado, é feliz. Mas isso não é possível, de certo é porque nunca foi conde. De certo é porque nunca sofreu como eu sofri, como nós dissemos. Ninguém passou o que eu passei, ninguém sente o que eu sinto, ninguém sofreu o que eu sofri. Lê do engano. Todos nós sofremos da mesma forma. E ele, então, interessado, diz assim, mas como? Como isso aconteceu? Meu irmão muito jovem, ajudava meu pai no campo, pegou frio e também acabou ficando doente. Como nós não tínhamos recursos, a doença atingiu primeiro as pernas, os membros inferiores e depois os superiores. Ele tem 20 anos, encontra-se deitado. O conde, então, todos se despedem, o conde vai para casa, fica em casa, vai para o quarto, silencioso, e fica pensando naquilo. Eu quero conhecer alguém que sofre como eu. É muito fácil para nós, é só olhar para o lado. Mas ele imaginava que ele fosse o mais sofredor. Eu quero, então, visitar alguém que sofre como eu. E de manhã, ele decide ir visitar o jovem. A contragosto do seu criado e de Melânia, que dizia, está muito frio, tomemos a troika, uma espécie de trenó, e eles vão na neve visitar na casa de Fedor Fedorovitch, o intendente que era pai do jovem. Bate a porta e diz, eu sou o conde, vocês me conhecem, claro, eu vim visitar Ivan Fedorovitch. Eu não sabia que você tinha um filho, e havia uma diferença muito grande entre o dono da terra e os mujiks.
daquela época que eram os camponeses. Eram como se deuses. Eles chamavam os donos da terra como paizinho, Barini. E ele entra, então, entra no quarto, sobe as escadas, carregado, o conde, por 2 servos, e ali ele vê um moço deitado, à frente de uma fogueira, deitadinho, só mexendo a cabeça e os olhos. E ele diz: eu sou o conde Dmitri Dolgorukov e venho visitá-lo. Ah, diz o jovem, prazer, seu conde, como o senhor vai? Eu vou bem, com a graça de Deus, aqui me encontro. O seu irmão me disse que você sofre de uma condição semelhante à minha. Ah, é verdade, é uma condição semelhante, mas eu estou muito bem. Mas como você está muito bem, homem? Você não mexe as pernas, você não mexe os braços? De onde você tira essa resignação? De certo, você tem isso porque você nunca passou por que eu passei, diz o conde. Nunca sofreu o que eu sofri e nunca foi conde. Porque se fosse conde, ia sofrer. Se fosse eu, ia sofrer. Se fosse minha mãe, ia sofrer, assim por diante. E um rapaz, então, diz a ele: não, eu vivo muito bem, veja só. Eu tenho fogo que me aquece, tenho uma cama quente, eu tenho a minha família, minha mãe me traz alimento, o meu irmão cuida de mim. Olha a perspectiva da vida diante da dor, totalmente diferente do pessimismo que muitas vezes ela gera. Eu tenho tudo. Eu sofro, mas eu tenho um amigo que sofre muito mais. Ele se chama Tito Gerkov. Quer dizer que tem outro que sofre como a gente? Sim, sofre muito mais do que a gente. O Tito, ele é paraplégico e é cego. Paraplégico e cego, isso é possível? É possível. Claro que é. Mas ele é resignado também. Faz 20 anos que ele também fez guerra na Crimeia, e ele também acabou ficando doente, vive em uma casa muito pobre e é auxiliado por amigos. O senhor devia conhecê-lo. E o conde fica pensando, então tem outra pessoa que sofre mais do que nós. E aí ele, algo constrangido, abre a carteira e tira 2 notas de 20 rublos e coloca sobre a mesinha para auxiliar o doente. E aí ele fica cuidando. E aí o Peters, o irmão, diz assim, olha, ele deixou 20 rublos, 2 notas de 20, são 40. O que eu compro para você, mano? Ah, compro uma peliça nova para a mãe, um calçado novo para o tio, um sabão e um apito para você. Mandar espantar as galinhas. E para você? O que eu compro? Para mim, nada, pois eu já tenho tudo. E ele decide visitar o segundo doente, então. E vai visitar o tal de Tito Gerkov. Chegando, era uma casa muito velha, muito humilde, os vidros quebrados. Ele adentra a casa e encontra um homem doente sentado em frente a uma lareira, sozinho, aproximadamente 50 anos de idade. E ele diz, prazer, eu sou o conde Dmitri Dolgorukov e venho visitá-lo, pois sei que você sofre como eu. Fui avisado por Ivan, o seu amigo, que você sofre muito há 20 anos. É verdade, mas eu não sofro. Eu estou muito bem aqui. Eu tenho tudo o que eu preciso. Mas você, homem, você é paraplégico e é cego. Como é que você diz que está tudo bem, que não sofre? Que resignação é essa? De onde vem? Ora, eu também lutei na Guerra da Crimeia, fiquei doente, com o passar do tempo a doença atingiu as minhas pernas, atingiu meus olhos, e agora não posso ver, mas veja só, eu tenho fogo, porque os amigos 2 a 3 vezes por dia vêm me visitar. Trazem alimento e crianças que um dia carreguei no colo, hoje me auxiliam. E quer saber, eu prefiro hoje ser cego do que ver a tristeza e a pobreza do mundo. Eu tenho tudo, eu estou muito bem, tenho um mendigo que me ajuda e cuida e dorme aqui comigo da noite para que eu não fique sozinho. Porque eu não sofro. Quem sofre mesmo é um outro moço, Elias Peterov. Meu Deus, e tem doente. Esse sofre muito, porque esse é paraplégico,
não mexe os braços, é cego e é surdo. Não mexe as pernas, não mexe os braços, é cego e surdo. Isso é possível? É possível. Esse sofre. Sofreu um acidente numa fábrica de álcool, explodiu e assim ele ficou. Eu não sofro, eu estou muito bem. E ele diz, não sofre porque, de certo, nunca foi conde. Não passou pelo que eu passei, de ter perdido tudo, pensava ele. De ter perdido absolutamente tudo. De não poder me casar, de não poder mais caminhar, cavalgar, de não poder mais ser um militar, os bailes, os saraus na Rússia. Ele trazia esse sofrimento de não poder mais fazer, ou pelo menos imaginava que não pudesse fazer as coisas que ele gostava. E quem é esse Elias? Onde eu posso visitar? Lá hoje não seria bom, porque tem muita neve. Ele, algo envergonhado, abre a carteira. É interessante, quando vai visitando doente, com o tempo, vai aumentando a doação. Abre a carteira e tira 4 notas de 20 rublos, 80, dobrou. Dobrou. Constrangido pela pobreza e pelo sofrimento. E aí o Peters, que tinha acompanhado, diz assim, meu amigo Tito, olha só, ele deixou 80 rublos, o que eu compro para você? Para mim, nada. Compro uma bota nova para o Zacarias, que está toda rasgada, ele se molha na neve, ele dorme aqui comigo, e o resto dá para a moça que me ajuda. E para você? Para você, Tito, o que você precisa? Para mim, não precisa nada, pois eu já tenho tudo. O conde vai para casa e começa a pensar sobre aquilo que ele tinha visto. Por que aqueles doentes, sofrendo os desgostos da vida, diziam que tinham tudo o que precisavam na encarnação? Por que eles tinham uma resignação e acreditavam em Deus? Por que bastava a eles, e para ele não, a família, a simplicidade, o bom gesto, o mínimo necessário? O que eles estavam aprendendo que o conde não estava? E ele fica em uma espécie de febre durante a noite, e de manhã cedo diz, vamos visitar o Elias. De forma alguma. Muita neve, a contragosto, ele diz, eu sou o conde, eu vou ir, e acabou a história. E vai. Chega à porta de Elias Peterhof, entra e abre uma senhora. E essa senhora exalava um cheiro de álcool na boca. Eu sou a mãe de Elias Peterhof. Aquele traste daquele menino. É uma tristeza a minha vida, pois eu tenho que cuidar dele. Eu não tenho paz, gostaria de trabalhar na casa de pessoas. Eu poderia estar ganhando melhor, mas não, eu tenho que cuidar dele. E come, como come aquele moço. E me atrapalha, e come, às vezes chora, e às vezes grita. E eu bato nele, disse ela. Olha a mãe que cuidava dele, do doente. E ele fica horrorizado e entra, e vê um moço sentado, tiritando de frio, cego, surdo e paraplégico. Aquilo horroriza, e a moça diz assim, olha, ele sofre muito, olha o estado de loucura. E ele diz assim, não fale assim do seu filho, porque ele começa a mudar a forma de pensar, vendo a dor do outro. A dor do outro é uma percepção que alivia a nossa dor, quando nós percebemos que o outro também sofre tanto quanto nós. E ele vendo, então, Elias, ele diz assim, não fale mais isso, não fale assim do seu filho, eu vou ajudá-lo. Eu sei que ele sofre. Ela diz, sim, ele sofre. Mas tem outro que sofre muito mais. Tem outro que sofre mais ainda, tem, Kozlowski. Meu Deus, eu não conheço ninguém, ele disse assim. Tem, a esposa dele acabou se suicidando. Eu nem vou dizer mais o que ele tem. Ele abre a carteira, constrangido, e deixa 100 rublos. A mulher pega e guarda, nem pergunta, e obviamente não iria comprar nada a ele. E ele vai visitar o último doente, o Kozlowski. Bate a porta e vem um moço, um baixinho, um anão, chamado Cal. E diz assim, aqui vocês não podem entrar. Por que nós não podemos entrar? Vocês não podem entrar porque aqui mora um leproso. Eu nunca vi um leproso, eu sou conde, eu gostaria de visitar um leproso. Afinal, eu sou conde, eu posso.
Não, mas a gente não recomenda que o senhor entre. Não, eu sou o conde, eu vou entrar, as terras são minhas. Normalmente, diz Cal, a gente pede para as pessoas deixarem o alimento à porta, justamente para que não possam se contaminar, que não vejam a miséria que pode chegar a uma pessoa fisicamente. E ele diz, eu quero conhecer um leproso, eu gostaria de ver o sofrimento desse homem. E ele adentra, é levado, carregado, os servos quase que não queriam entrar e o colocam em uma cadeira, com uma mesa e um prato, encontrava-se um homem, que parecia um homem, mas que agora mais parecia uma caveira. Não apresentava mais a ponta dos dedos, a ponta do nariz, não tinha mais os dentes e não enxergava. E ele diz assim, eu me apresento, eu sou o conde Dmitri Dolgorukov, venho visitá-lo, Kozlowski. Ah, que alegria! Me lembra muito os apóstolos, quando visitavam, próximo a Jerusalém, o Vale dos Leprosos. Que alegria! E ele diz assim, os benfeitores me avisaram que você aqui estaria. Kozlowski, o que aconteceu? Ah, eu adoeci. A minha esposa, quando viu que eu me encontrava nessa situação, fugiu. Mas a justiça mandou que ela retornasse para cuidar do doente, e ela não aguentou a situação em que eu me encontrava e acabou se suicidando. Mas eu aprendi muito sobre a vida, porque antes de eu perder meus dedos e a visão, eu li sobre o Evangelho. E entendi todo o sofrimento que Jesus passou. O sofrimento não merecido, mas a forma como ele lidou, a experiência de vida que ele nos trouxe, a resignação perante as leis de Deus que ele ensinou. E foi no Evangelho que eu me fortaleci para, apesar da minha doença, eu então agora continuar vivendo. E eu descobri, através de benfeitores, pois espíritos começaram a me aparecer, diz ele. E esses espíritos me disseram que eu fui Ivan o Terrível, da Rússia, que assassinava, que matava. E ele diz assim, se hoje eu não tenho as mãos, é porque antes eu a assassinava com as minhas mãos. Se hoje eu não tenho os olhos para ver a beleza, é porque comigo, em minha terra, ela era arrasada pela desgraça que eu espalhava. Se hoje eu não tenho quase mais a minha língua, é porque eu espalhava maledicências. Ele entendeu a necessidade da lei de causa e efeito, de alívio da própria consciência. Mas eu vivo muito bem, diz ele. Tenho tudo. Tenho Cal, que trabalhou comigo na outra encarnação, que foi um seguidor feroz, e que hoje está comigo, me auxilia, as pessoas trazem comida, e eu estou muito bem. E aquilo, ele começa a chorar, o conde, vendo aquela pobreza, aquela tristeza, vendo aquele ambiente, mas também percebendo a alegria daquele que entendeu a resignação. Ele volta para casa, auxilia o primeiro doente, auxilia o segundo, o primeiro jovem se cura através do trabalho, o segundo jovem se cura, o Tito recebe uma casa nova e o Kozlowski também recebe uma casa nova. O conde aprende a necessidade de, quando nós estamos perante a nossa própria dor, sairmos também em direção à dor do outro, para que nós não nos aprofundemos na nossa. E ele sai a auxiliar todos aqueles que necessitavam na sua área. E ele começa a melhorar, vejam só. Ele melhora, ele sente as pernas voltando e se cura. Porque a doença muitas vezes está no nosso pensamento, no nosso desequilíbrio do pensar. Porque a justiça divina não é punitiva. A dor nos vem para o nosso aprendizado, ela é educativa. Leon Denis vai nos dizer, na revelação da dor, que a dor é uma lei educativa, que nos convida ao refazimento, ao entendimento, ao aprendizado que ela nos oferece. A dor mostra um pouco do que nós somos. Talvez nós não iremos saber exatamente o que nós fizemos,
Mas nós podemos ter uma pista. E independente do que nós tenhamos feito, o que ela veio nos dizer? De que forma iremos lidar com ela? E, principalmente, de que forma sairemos dela? As pessoas dizem, a dor é uma expiação. Toda expiação é uma prova. Toda prova é um aprendizado. E mais, ele se casou com a moça. Se casou com a moça. Então, quem quiser casar, arrumar marido ou mulher, não reclame. Sofra calado, em silêncio, com resignação, vai casar. Ou vai arrumar namorado. Tem uma outra passagem do exemplo diferente, para finalizar, para não me estender, que se encontra no livro Céu e Inferno. Marcel, o menino do número 4. Marcel, a forma diferente de lidar com a dor. E a forma que nós devemos aprender a lidar com ela. Marcel era um menino entre 8 e 10 anos de idade. Jovenzinho, filho de uma família israelita. E ele foi levado, então, para um hospital, porque ele apresentava uma doença degenerativa em que as suas perninhas se dobravam tanto que quase lhe tocavam a nuca. E era pura chaga, muito sofrida a criança, muitas dores, e a família muito pobre deposita aquele menino num hospital de campanha do interior da França. E os hospitais de meados do século XIX não eram hospitais como hoje. Chegava a se dividir 2 ou 3 pessoas no mesmo leito. No mesmo leito. Não se conhecia as doenças infecto-contagiosas, era um depósito de doentes. E ali ele foi colocado. E a família, com o passar do tempo, visita um pouco, depois para de visitar e não visita mais. Semelhante aos asilos. Hoje nós conversávamos, passávamos, visitávamos os asilos da cidade e falávamos sobre os asilos das outras cidades. Um depósito, muitas vezes, de pessoas que cumpriram a sua tarefa, que criaram seus filhos, que ainda têm muito a contribuir na sua experiência, na sua sabedoria, na sua resiliência perante as dores que passaram e são ali depositadas. Essas crianças foi colocada e a família esqueceu dela. Não foi mais visitá-lo e havia um médico muito amoroso que se interessou pelo garoto, porque percebia no garoto uma sabedoria, um conhecimento que não era compatível tanto com a idade quanto a criação, com a educação que ele possuía. Ele ia além de uma criança normal, que sofria muito, aquele jovem. E o médico conduído, no final do dia, quando não tinha mais atividade, sentava com ele e conversava. Marcel, e falavam sobre tudo, aliviava a dor daquele doente e lia para o Marcel. E o Marcel, quietinho, certo dia o Marcel disse assim, doutor, o senhor tem mais daquelas pílulas? Que pílulas, Marcel? Aquelas pílulas que me fazem adormecer e que aliviam a minha dor. Mas, Marcel, não é possível eu lhe dar mais pílulas? Mais do que eu já lhe dou, eu vou acabar fazendo com que você adoeça, não irá lhe fazer bem. Ah, doutor, mas eu precisava mais pílulas. Mas por quê, Marcel? Ah, doutor, é que é o seguinte, quando eu tomo a pílula, como eu tenho muita dor, eu adormeço e não grito. Quando eu grito, eu incomodo os outros doentes. Eu não me preocupo comigo, doutor, mas eu queria mais pílulas para adormecer e não atrapalhar os outros doentes. Ah, Marcel, não é possível. O menino desencarna e é chamado, evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. São Luís dá lugar a ele e ele conta, ah, eu já fui jovem, muito bonito, muito rico, e abusei das minhas potências, das possibilidades que eu tinha. Voltei numa encarnação passada de muito sofrimento, para o aprendizado, para a minha educação, para a educação dos meus sentimentos, e nessa eu voltei novamente numa situação difícil. E eles perguntam, mas por quê? Mais uma vez, você já não tinha se reajustado? Essa eu pedi para vir dessa forma. Mas por que, Marcel? Essa eu pedi para mostrar
a importância da resignação e da confiança em Deus. Que nós possamos utilizar as nossas potências da alma, as capacidades que todos nós temos e que Deus oferece a nós para vivenciarmos uma experiência realmente cristã. A dor é natural a todos nós iremos passar por grandes, pequenas dificuldades. Às vezes o que é grande para um é menor para o outro. Naturalmente, nunca podemos minimizar a dor do outro. O nosso papel, além de vivenciar a nossa dor, é de aliviar a dor do outro e demonstrar a importância de sair daquele momento melhor do que foi. Porque se a experiência da dor não nos servir para a nossa educação, mais uma vez, a dor convocada pela lei de causa e efeito irá nos visitar, endereço certo, tocará a campainha e dirá: eu sou a dor, venho visitar-te mais uma vez, porque não soube lidar comigo. Aprendamos com Jesus, com Maria de Nazaré, que perdeu um filho, e ainda assim deu um exemplo de sacrifício perante a dor e de alívio às almas que a buscavam. Que assim seja.